A História da Rainha Esther. Aventura em Susa. Série Parte 1. Há cerca de 2.500 anos atrás, no império mais poderoso do mundo antigo, o Império Persa, reinava um rei chamado Assuero, também conhecido como Xerxes. Seu reino se estendia desde a Índia até a Etiópia, abrangendo 127 províncias. Era um império tão vasto que o sol nunca se punha em suas terras. A capital deste império era a magnífica cidade de Susa, onde ficava o palácio real mais suntuoso da época. O rei Assuero era conhecido por sua riqueza, poder e também por seu temperamento forte. No terceiro ano de seu reinado, ele decidiu fazer uma festa grandiosa para mostrar toda a glória e magnificência de seu reino. Esta festa durou 6 longos meses. Imaginem só, 6 meses de celebração contínua. Todos os príncipes, nobres, governadores e oficiais de todas as províncias foram convidados para esta festa espetacular. Depois dessa festa longa para os nobres, o rei Assuero fez outra festa que durou 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Susa, desde o maior até o menor. Esta festa aconteceu no jardim do Palácio Real, um lugar de beleza indescritível. Havia cortinas brancas, azuis e roxas, presas com cordões de linho fino e púrpura a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata sobre um pavimento de mármore vermelho, branco, amarelo e preto. Enquanto o rei festejava com os homens, a rainha Vasti também fazia uma festa separada para as mulheres no Palácio Real. Era costume naquela época que homens e mulheres celebrassem em lugares diferentes durante as grandes festividades. No 7º dia da festa, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele chamou seus 7 eunucos que o serviam e deu uma ordem muito estranha. Tragam a rainha Vasti à minha presença, usando a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois era formosa de aparência. O rei queria exibir a beleza de sua esposa diante de todos os homens da festa, como se ela fosse um troféu. Mas a rainha Vasti tomou uma decisão corajosa que mudaria o curso da história. Ela se recusou a ir. Quando os eunucos levaram a ordem do rei, Vasti respondeu com firmeza: "Não irei." Ela não quis se expor diante de uma multidão de homens embriagados, mesmo sendo uma ordem do rei. Que coragem a rainha Vasti teve para dizer não ao homem mais poderoso do mundo. Quando o rei Assuero ouviu que Vasti havia se recusado a obedecer sua ordem, ficou extremamente irado. Sua ira se acendeu como fogo dentro dele. Ele imediatamente consultou seus conselheiros sábios, que conheciam as leis e os costumes do reino. O que devemos fazer com a rainha Vasti, segundo a lei, por não ter cumprido a ordem do rei? Um dos conselheiros, chamado Memucã, respondeu: "A rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei. Quando as mulheres souberam do que a rainha fez, elas também vão desprezar seus maridos. Haverá muito desprezo e ira em todo o reino." Memucã continuou com sua proposta: "Se parecer bem ao rei, publique-se um decreto real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela." O conselho agradou ao rei e a todos os príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, declarando que Vasti não era mais rainha e que cada homem deveria ser senhor em sua própria casa. Algum tempo depois, quando a ira do rei se acalmou, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do decreto que havia sido estabelecido contra ela. Então seus servos que o atendiam disseram: "Busquem-se para o rei moças virgens, formosas de aparência. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, para que ajuntem todas as moças virgens, formosas de aparência, na cidade de Susa, na casa das mulheres." Era como um concurso de beleza real. Todas as jovens bonitas do império
seriam trazidas para Susa, e o rei escolheria uma nova rainha entre elas. Nesta mesma cidade de Susa vivia um homem judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Ele havia sido levado cativo de Jerusalém junto com outros judeus, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo Jeconias, rei de Judá. Mardoqueu era descendente de Quis, da família real de Saul, o primeiro rei de Israel. Mardoqueu havia criado Hadassa, que também se chamava Ester, filha de seu tio, porque ela não tinha pai nem mãe. Esta jovem era formosa de aparência e bela de semblante. E quando seu pai e sua mãe morreram, Mardoqueu a tomou por sua filha. Ester era uma órfã que havia perdido seus pais ainda pequena, mas Deus havia providenciado Mardoqueu como seu tutor carinhoso. Ester cresceu sendo criada por Mardoqueu como se fosse sua própria filha. Ele lhe ensinou sobre o Deus de Israel, sobre suas tradições e sobre como viver de forma piedosa e sábia. Ester era não apenas bela por fora, mas também tinha um coração puro e um caráter nobre. Ela respeitava e obedecia a Mardoqueu em tudo, e havia aprendido a confiar no Senhor Deus de seus antepassados. Quando a ordem do rei se espalhou e muitas donzelas foram reunidas na cidade de Susa, Ester também foi levada para o palácio real e entregue aos cuidados de Hegai, o eunuco do rei que era responsável pelas mulheres. Imaginem como deve ter sido assustador para uma jovem simples e piedosa ser separada de seu lar e levada para o luxuoso, mas desconhecido palácio real. Ester alcançou o favor de Hegai, e ele se apressou em lhe dar os cosméticos necessários, as porções de comida especiais e 7 donzelas escolhidas da casa do rei para servi-la. Ele também a colocou com suas donzelas no melhor lugar da casa das mulheres. Havia algo especial em Ester que fazia as pessoas gostarem dela naturalmente. Era a graça de Deus sobre sua vida. Mardoqueu havia orientado Ester a não revelar seu povo nem sua parentela, porque ele temia que isso pudesse prejudicá-la. Os judeus não eram sempre bem vistos no Império Persa, então era melhor manter sua identidade em segredo por enquanto. Ester obedeceu fielmente ao conselho de Mardoqueu. Todos os dias Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que lhe sucederia. Que cuidado carinhoso ele tinha por sua filha adotiva. Mesmo não podendo vê-la, ele se mantinha próximo para vigiar e se certificar de que ela estava bem. O processo de preparação das jovens para se apresentarem ao rei levava 12 meses. 6 meses eram com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos para mulheres. Imaginem toda essa preparação. Eram tratamentos de beleza como nunca existiram. As jovens recebiam os melhores cuidados, as melhores roupas, as melhores comidas, tudo para se tornarem ainda mais belas. Durante todo esse tempo, Ester se comportava com sabedoria e humildade. Ela não pedia coisas extras, nem se mostrava orgulhosa ou exigente. Quando chegava a vez de cada donzela ir ter com o rei, ela podia pedir qualquer coisa da casa das mulheres para levar consigo. Mas quando chegou a vez de Ester, ela não pediu coisa alguma, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ester confiava no conselho daqueles que conheciam melhor os gostos do rei. E algo extraordinário aconteceu. Ester alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Havia uma beleza especial nela que ia além da aparência física. Era uma beleza interior que vinha de seu relacionamento com Deus e de seu caráter puro e gentil. Finalmente chegou o momento decisivo. No 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do reinado de Assuero, Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real. O rei estava em sua sala do trono, rodeado de toda a magnificência real, esperando conhecer esta jovem que havia conquistado o favor de todos no palácio. E vocês sabem o que aconteceu quando o rei viu Ester? O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens. Havia algo especial em Ester que tocou o coração do rei imediatamente. Era mais do que beleza física.
Era a graça de Deus sobre sua vida. O rei pôs a coroa real sobre a cabeça de Ester e a fez rainha em lugar de Vasti. Que transformação incrível na vida de uma órfã judia! De uma jovem simples de Susa, ela se tornou a rainha do império mais poderoso do mundo. Mas Ester sabia em seu coração que isso não era coincidência, era o plano soberano de Deus. Para celebrar sua nova rainha, o rei Assuero fez um grande banquete para todos os seus príncipes e servos, que ficou conhecido como o Banquete de Ester. Ele também deu descanso às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Durante tudo isso, Ester continuou seguindo o conselho de Mardoqueu e não revelou sua nacionalidade nem seu povo, exatamente como ele havia orientado quando ela ainda era uma menina em sua casa. Mesmo sendo rainha, ela mantinha o mesmo coração humilde e obediente. Mardoqueu continuou trabalhando nos portões do palácio real, e todos os dias ele observava de longe, cuidando de sua querida Ester, que agora era a rainha de todo o Império Persa. E vocês sabem o que essa primeira parte da história de Ester nos ensina, pequenos heróis? Deus tem planos especiais para cada um de nós, mesmo quando passamos por situações difíceis. Ester era uma órfã que perdeu os pais, mas Deus usou até mesmo essa tristeza para colocá-la no lugar certo, no momento certo, para cumprir seus propósitos. A história de Ester nos mostra que Deus pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Ela não era de uma família real, não tinha riquezas, mas tinha algo muito mais valioso: um coração que confiava em Deus e um caráter puro e obediente. Também aprendemos sobre a importância de termos mentores sábios como Mardoqueu em nossas vidas. Ele cuidou de Ester, a ensinou e a orientou sabiamente. É importante termos pessoas piedosas que nos guiem e nos aconselhem. Se vocês querem que Deus use suas vidas de forma especial como usou Ester, mesmo que pareçam pequenos ou sem importância agora, batam palminha. Lembrem-se, Deus pode transformar qualquer situação e usar qualquer pessoa para seus propósitos gloriosos. Esta foi apenas a primeira parte da aventura da rainha Ester. Na próxima parte, vamos descobrir como Deus usou Ester para salvar todo o povo judeu de um plano malévolo. Contem nos comentários. Vocês acreditam que Deus tem um plano especial para suas vidas como teve para Ester? Lembrem-se sempre, Deus não desperdiça nenhuma experiência em nossas vidas. Pais, vocês querem que seus filhos cresçam sabendo que Deus pode usá-los em qualquer situação? Se inscrevam no canal Pequenos Heróis na Bíblia e ativem o sininho. Temos séries completas que mostram como Deus transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Deixem um like se vocês ficaram curiosos para saber como Deus usou a rainha Ester. E compartilhem para que outras crianças aprendam sobre os planos maravilhosos de Deus. Não percam a próxima parte da série A História da Rainha Ester. O Deus que elevou uma órfã à rainha é o mesmo que tem planos incríveis para vocês. Até a próxima aventura real na Palavra de Deus.